Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar a falar em figuras semelhantes, para logo em seguida a gente falar em semelhança de triângulos, tudo bem? Então vamos lá. Observem por favor esses dois retângulos. Como eles são retângulos, obviamente eles têm os ângulos iguais. Mas além de terem os ângulos iguais, será que eles têm mais alguma característica interessante? Observem por favor. Quanto vale a base do retângulo ABCD? 12. E a base do retângulo A', B', C', D' vale 6. Ou seja, essa base é a metade dessa. E observem esta altura ou largura. Ela mede 8 e essa mede 4. Observem novamente que esta largura é a metade dessa. Ou seja, este retângulo ele tem a metade das medidas desse. Quando isso acontece, a gente diz que essas duas figuras são figuras semelhantes. Tudo bem? Então, quando é que duas figuras são ditas semelhantes? Quando elas têm os ângulos iguais e lados proporcionais. Observem, olha, 12, base do primeiro dividido por 6, base do segundo, 2. E 8, largura do primeiro, divididos por 4, largura do segundo, 2. Como o resultado foi exatamente o mesmo, a gente diz que essas medidas são proporcionais a essas. Foi claro? Tudo bem? Então a gente pode escrever que o retângulo ABCD é semelhante ao retângulo A', B', C', D'. Esse é o símbolo de semelhança. E a gente também pode dizer que, como os lados desse são metade dos lados desse, a gente pode dizer que a razão de semelhança é meio. Ou, se você for comparar esse com esse, a gente diz que a razão de semelhança é 2, porque esses lados representam o dobro desses. Foi claro, galera? Tudo bem? Mais um exemplo para a gente fixar esse conceito. Observem essas duas figuras, por favor. Elas têm um nome, vocês lembram? As duas são trapézios retângulos, ok? Eu não indiquei aqui na figura, mas pela construção, obrigatoriamente esse ângulo será igual a esse, e esse aqui também vai ser igual a esse. Isso a gente vai ver mais pra frente, tá legal? Então a gente já sabe que essas duas figuras têm ângulos iguais. E observem, olha, esse lado oblíquo do primeiro trapézio dividido pelo correspondente do segundo trapézio, olha, 15 divididos por 5, 3. A altura do primeiro trapézio, 9. Dividido pela altura do segundo trapézio. Base maior do primeiro trapézio, 18. Dividido pela base maior do segundo trapézio, 6. Também deu 3. E por último, 6. Base menor do primeiro trapézio, divididos por 2, 3. Olha, os lados correspondentes são proporcionais. E como as figuras têm ângulos iguais, a gente diz que esses trapézios são figuras semelhantes. E que a razão de semelhança é 3, se eu comparar os lados desse com os lados desse, ou 1/3, se eu comparar os lados desse com os lados desse. Foi claro, galera? Tudo bem? Então, para a gente fechar, o que são figuras semelhantes? Figuras semelhantes são figuras que têm ângulos iguais e lados proporcionais. Tudo bem? Símbolo de semelhança. E a razão de semelhança a gente representa pela letra K. Tudo bem? Um abraço, até daqui a pouco.